Nesse vídeo eu vou estar te recomendando 2 animes de zumbis para vocês estarem assistindo hoje mesmo em 2024. Esse aqui é a listinha um pouco curta, mas eu vou explicar para vocês por que foi tão difícil achar somente 2 animes para falar disso. Mas antes, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo no meu canal, eu sou HDR, e se tu gosta de conteúdo de cinema, aproveita e me segue para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo por aqui, até porque tem vídeo novo nesse canal toda semana. E sem muita enrolação, vamos direto que interessa. Antes que alguém apareça aqui comentando, não, mas existe obviamente mais animes de zumbi? Sim, existem. E realmente, tipo assim, alguns até que de fato não são ruins, mas de fato, assim, é uma listinha bem difícil de achar. Até porque, obviamente, a maioria deles não tem muito lugar de fácil acesso pra gente estar encontrando, mas principalmente, alguns deles são um cunho um pouco duvidoso e um pouco diferente. Tipo assim, zumbi, ídolo, cantora, coisa do tipo. Tem um até que de fato é um pouco mais assim jovial, digamos assim, que é uma escola de zumbi, digamos assim, muito parecido com o que a gente tem já na Netflix, só que de live action, porém tem um cunho um pouco mais diferenciado, assim, uma pegada de anime meio um pouco mais adulta. Então, aí a gente prefere deixar isso de fora e falar realmente só do que convém, do que é interessante, que eu gostaria de ser recomendado, até porque são 2 animes muito bons e que infelizmente um deles aí é um pouco mais curto do que o outro, porém não deixa de ser muito bom. Até porque a gente está falando de um deles que é da Netflix e que já foi confirmada mais uma temporada, e o outro deles é um aí um pouquinho mais antigo que só tem realmente uma temporada. Para começar essa lista eu vou começar falando aí sobre esse primeiro anime aí que eu comentei aqui com vocês, que é um anime aí que já foi cancelado, a gente só teve realmente uma temporada, é um anime bem mais curtinho, que o nome do anime é Kabaneri. Tem um nomezinho um pouquinho mais longo, mas só de pesquisar por isso vocês já vão estar encontrando. Esse é um anime bem diferenciado e hoje me trouxe vocês que ele tem um estilo bem único. Obviamente, ele lembra bastante Attack on Titan para quem já viu, principalmente por conta do estilo steampunk, mas não só isso, toda a temática, todo o visual lembra muito Attack on Titan, principalmente falando pela questão das armas e do jeito de sobrevivência deles. Eles realmente, tipo assim, tem uma questão, uma vibe um pouco diferente, né? Questão de sobrevivência, porque tudo, literalmente toda a história do anime gira em torno deles estarem andando de trem, tentando sobreviver, tentando fugir dos zumbis, e para matar os zumbis, vocês, literalmente, dentro desse anime, a gente precisa dar, tipo, como se fosse equivalente a 2 tiros no coração, porque é justamente a questão do coração, né, do zumbi, que faz ele se manter vivo, obviamente. Também, como eu lembrei para vocês aqui, tem toda aquela questão de grandiosidade, de muralhas, estúdios que protegem, na mesma vibe de Attack on Titan, e para quem já é fã de Attack on Titan vai estar gostando bastante da questão desse anime, principalmente por conta de ser bem parecido. Óbvio, tem algumas coisas assim que realmente são bem diferentes que a gente espera de um apocalipse zumbi, por exemplo, uma sombra de zumbi gigante que tem dentro desse anime, mas que obviamente vai lembrar muito Attack on Titan. Mas é um anime, por mais que seja realmente muito parecido com Attack on Titan, tem um visual muito bonito. Eu sei que muita gente vai estar gostando principalmente por conta disso. E que, querendo ou não, é um anime com um ar um pouco mais maduro, um pouco mais sério, um pouco mais interessante que a gente tem aí. Obviamente, tem todas as questões de cultura, né? De samurais, de katana, de lutas de espada, que é muito interessante a gente ver. E sem contar também que a gente consegue ver diversas classes sociais dentro desse trem. E eu adoro ver isso. E agora a minha próxima recomendação para vocês é a da Netflix. Inclusive, foi lançado agora recentemente, faz acho que mais ou menos um ano que foi lançado. E que realmente é um animezinho muito interessante que eu recomendo para vocês. Zoom 100 Bucket List of Dead. É um nome um pouco confuso, mas assim, é bem tranquilo de assistir dentro da Netflix. Só botar Zoom 100 já vai aparecer, né? Então, querendo ou não, é um anime bem de boa. Obviamente, no momento a gente tá recém na primeira temporada, mas vai vir mais. Pra quem gosta de um anime visualmente muito bonito, é esse anime pra você. E principalmente falando, a história desse anime é muito bem recheada e muito redondinha. Que inclusive, sempre quando eu posso, eu recomendo esse anime, principalmente pra quem gosta muito de zumbis. Só pra tentar situar um pouquinho vocês, a gente tem um personagem principal ali, que tem a vida dele, né? Que finalmente ele conseguiu um emprego e tudo mais. Só que a gente tá justamente vendo, né? Como é que é a vida dele antes do apocalipse. E antes do apocalipse, a vida dele literalmente não tinha cor nenhuma, porque ele não estava vivendo nada, até porque a empresa dele literalmente gostava de escravizar, digamos assim, né, as pessoas, fazendo trabalhar horas e horas e horas e não ganhar absolutamente nada de extra, e ele não tinha tempo para viver. Então, literalmente, toda a vida dele era basicamente sem cor alguma, e é uma coisa muito interessante pra gente analisar isso no começo. Até porque quando aparece a primeira aparição ali de zumbi, literalmente parece que o anime toma um outro rumo e tudo volta a ter cor. Principalmente falando, os zumbis desse anime são bem diferentes em questão de cor, até porque o sangue deles é totalmente colorido. E isso faz uma representação direta ao visual por conta, né, do nosso personagem principal
encontrar vida depois aí que os zumbis apareceram, até porque ele não precisa mais ir trabalhar, ele não tem mais essa pressão, ele não tem mais nada disso, e literalmente por conta dos zumbis aparecerem é porque a vida dele voltou a ter cor. Então, querendo ou não, é um anime muito visualmente marcante e que qualquer coisinha estimulante visual ali que a gente tenha de cor ou coisa do tipo faz total sentido em cada um dos momentos. Sem contar que a história de cada um dos personagens que a gente tem, ela é explicada, a gente entende a motivação de cada um deles, o porquê que eles estão lá, a gente consegue entender perfeitamente tudo o que está acontecendo e que com certeza muita gente vai gostar desse anime por conta desses aspectos. E eu admito que entre esses dois animes, esse segundo aqui da Netflix, ele realmente, assim, ganhou meu coração por completo. Mas que recentemente eu acabei descobrindo esse outro e que, por sinal, esse primeiro anime que eu comentei com vocês aí, do Cabaneri, tem disponível no Prime Video a primeira temporada. Então, querendo ou não, acaba sendo muito interessante, principalmente para quem já tem aí, né, o Prime e quer assistir algum anime diferenciado, principalmente com a temática de zumbi. Agora aproveita e comenta aqui embaixo se vocês aí têm alguma outra recomendação de anime de zumbi, até porque eu sei que alguns realmente são bem peculiares e bem diferentes, e eu sei que algumas pessoas podem estar gostando ou não. E se tu já assistiu esses dois, comenta aqui embaixo o que vocês acharam também, porque são animes bem interessantes que eu particularmente gosto demais. E se tu chegou até aqui e gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal ainda se não for inscrito, e até o próximo vídeo.